Preparo do garfo de mordida. Para realizarmos esta etapa, precisamos de godiva, garfo de mordida, lamparina para plastificarmos a godiva, grau de borracha com água para não nos queimarmos. O preparo do garfo de mordida é feito com godiva, colocando-se uma pequena porção da mesma disposta em 3 pontas, 2 na região posterior, que se relacionam com os 3 ou 2 últimos molares, e uma na região anterior, que corresponde à região dos incisivos. A finalidade da godiva é de moldar as indentações dos dentes superiores apenas das bordas incisais e das pontas de cúspides. Deve-se tomar cuidado quanto à sua espessura, para que ela não seja muito grande, de forma que abrace a coroa do dente, e também não seja muito fina, para que não haja perfurações na hora do dentista. A godiva deve ser plastificada com o uso de uma lamparina, e devemos cuidar para que não haja perfuração no momento do dentista. No momento em que colocamos a godiva no garfo de mordida, devemos observar que a solda do garfo de mordida esteja voltada para a região inferior, até também no momento para podermos marcar as indentações do paciente. Devemos observar também que no momento de plastificar a godiva, a mesma não se encontre muito aquecida para que não cause danos e nem desconforto ao paciente no momento das indentações. E também, no momento em que levarmos o garfo de mordida à boca do paciente, a haste do garfo deve estar alinhada com a linha média. Primeiramente, devemos plastificar a godiva e isso é feito com o auxílio de uma lamparina. Devemos cuidar para que a mesma não fique muito aquecida, para evitar danos aos tecidos dentários e moles do paciente. A mesma também não deve ser fina para que não haja perfurações no momento das marcações das indentações e não seja grossa demais para que a mesma não abrace o dente. É muito importante que a haste do garfo de mordida esteja alinhada com a linha média do paciente. Logo após as marcações das indentações, devemos provar o modelo de gesso no registro para confirmar a sua estabilidade para a posterior montagem do arco facial. Antes da colocação do arco facial no paciente, deve-se explicar ao mesmo como é sua colocação, para que serve, a possibilidade de ajuda e ao certo desconforto provocado pelos dispositivos auriculares, visto que executa uma certa pressão no ouvido. Devemos levar o conjunto arco-facial garfo de mordida em posição, estando soltos todos os parafusos. Pedimos para o paciente estabilizar o garfo e boca com os dedos polegares. Colocando os parafusos universais o mais próximo possível dos tecidos moles. Para então apertar os parafusos laterais do arco facial. Em seguida, ajustar o naso, que terá a função de manter o conjunto e trazer mais anteriormente, graças a uma pressão executada na parte posterior da haste do relator naso. Nesta fase, pode-se contar com a ajuda do paciente para segurar o arco facial com as mãos. Apertamos então os parafusos universais fixando o garfo de mordida. Antes de remover o arco facial, verifica se o mesmo está firme, tirando o apoio de todas das mãos. Observar que as medidas das distâncias intercordilar podem ser de 1, 2 e 3, pequena, média e grande. Em outros articuladores não podemos ajustá-lo. Para retirar o arco facial do paciente, devemos soltar o parafuso nasal e os parafusos laterais do articulador. E assim o garfo fica estabilizado.
Para a montagem do articulador, primeiramente a gente faz retenções adicionais no modelo de gesso para ter uma melhor fixação à bolacha. O modelo ele deve ser previamente hidratado. Após a colocação do modelo no garfo, manipulamos o gesso pedra tipo 4 e colocamos uma porção do gesso na base do modelo superior, que se encontra no registro do garfo de mordida do arco facial, e também deve ser colocado na base da bolacha. Em seguida, o ramo superior do articulador que está levantado é posicionado até tocar na barra transversal do arco facial, de modo que não altere o posicionamento do garfo. Devemos fixar os ramos do articulador com um elástico para prevenir possíveis distorções causadas pela expansão do gesso. Para a confecção do modelo inferior, vamos precisar de uma lâmina de cera 7 do modelo superior, uma lamparina e da Lecron. Inicialmente, pegamos a lâmina de cera 7 e vamos plastificar. Em seguida, dobramos ela ao meio. Após, utilizamos o modelo superior como referência para fazer a delimitação na cera. Cortamos. As lâminas de long são dispositivos que iremos confeccionar utilizando películas radiográficas. Como, por exemplo, a partir de uma radiografia panorâmica, podemos recortar cerca de 12 lâminas de long, com medidas de 4 cm de comprimento por 1,5 de largura. É feito um furo nas mesmas e vamos uni-las com um fio. Devemos colocar as lâminas sobre a cera para ver o espaço que será necessário recortar. Elas não podem ser muito largas. Essas lâminas servirão para deixarmos o paciente ocluindo sobre elas por um tempo de 10 a 15 minutos, com o objetivo de desprogramar o sistema neuromuscular, promovendo o relaxamento da musculatura para facilitar a obtenção do registro em relação cêntrica. O dispositivo é interposto entre os incisivos e faz com que os incisivos inferiores contatem em um único ponto na superfície achatada, separando os dentes posteriores em 2 ou 3 milímetros, relaxando a musculatura. Quando estiver com as lâminas entre os dentes, devemos observar que há uma tendência por parte dos pacientes de fazer protrusão. Sempre que colocamos algum dispositivo ou tentarmos manipular o paciente em relação cêntrica, ele tende a fazer protrusão devido ao reduzido grau de relaxamento muscular com disfunções crânio-mandibulares, ou a contração muscular brusca em resposta ao medo que o paciente tem gerando resistência à manipulação.
Devemos começar, por exemplo, com 7 lâminas na região dos incisivos e pedir para o paciente morder sem fazer protrusão e observar se este tem toque nos dentes posteriores. Se ele estiver em protrusão, não haverá toque. Se não tiver toque, ir reduzindo o número de lâminas até que haja toque. A quantidade de lâminas ela vai depender da disposição dos dentes. Quando houver toque, devemos voltar 2 lâminas. Assim, temos um distanciamento mínimo mais seguro dos dentes posteriores para fazer o registro em cera. Na maioria das vezes, a posição de relação cêntrica não condiz com a máxima intercuspidação habitual. O registro ele não deve ser perfurado. Se tiver, indica que já houve toque e que a mandíbula já está se movimentando para a máxima intercuspidação habitual. Deve-se classificar a cera e pedir para o paciente abrir a boca e remover a lâmina. Pedindo para o mesmo não morder. Assim, adaptaremos a cera nos dentes superiores do paciente e colocar novamente as lâminas de Long, pedindo então para o paciente ocluir. Devemos verificar se as lâminas estão firmes para posterior à remoção das lâminas e do registro em cera. Uma das formas de verificar se o paciente fez protrusão ou não é fazer um risco vertical com o lápis na lateral do modelo, exemplo na região de caninos ou premolares, de forma que fique paralela nos dentes superiores com os inferiores antes de interpor a cera. Quando posicionarmos os modelos, o traço do modelo inferior ele deve estar no mesmo lugar ou para trás do risco superior. Se estiver para frente, indica então que houve protrusão. Deve-se fazer uma linha horizontal na região dos incisivos inferiores sem a cera interposta. Posteriormente, fizemos uma linha com a cera interposta entre os modelos para depois calcular essa distância para determinar a compensação do incisal. Através das marcações realizadas com e sem o registro em cera, obtivemos uma distância que deve ser medida com uma régua milimétrica e deste resultado multiplicamos por 1,5, sendo que esse valor será compensado pelo fino incisal. Quando montarmos o modelo inferior, devemos estar com o registro em cera pronto e o modelo superior em posição. Então, devemos adaptar o modelo inferior no registro e fazer a mesma coisa com o superior. No articulador, iremos montar 2 modelos, o superior e o inferior, e a cera estará interposta entre eles, gerando o espaçamento. Devemos então realizar a compensação do pino incisal. Quando montarmos o modelo inferior, devemos estar com o registro em cera pronto e o modelo superior em posição. Então, devemos adaptar o modelo inferior no registro e fazer a mesma coisa com o superior.
no articulador, iremos montar dois modelos, o superior e o inferior, e a cera estará interposta entre eles, gerando o espaçamento. Quando o articulador fechar, os ramos superior e inferior ficam paralelos.